Olá pessoal, está começando mais um podcast Gestão em Ação, o podcast que tem como objetivo ajudar você, pequeno e médio empresário, a melhorar a gestão e estratégia do seu negócio através de ferramentas e insights práticos. Meu nome é Wendel Fernandes Meu nome é Jorge Miguel. e hoje estamos recebendo aqui um convidado super especial, o Fabiano Castro. O Fabiano que é fundador da JR Contabilidade, da JR Business e também da Axen Consultoria Tributária. Seja muito bem-vindo, Fabiano. É isso Obrigado. aí, Fabiano. Obrigado pela tua presença aqui. Sei da sua agenda muito corrida. E, cara, eu já ouvi falar uma coisa que eu não sei se é verdade. Eu já ouvi falar que contador é igual vinho. Se escolher errado, pode amanhecer com dor de cabeça. Conta essa história aí, pessoal. Estamos recebendo aqui um grande contador, um grande exemplo aí, empreendedor. E, para começar, Fabiano, fala um pouquinho da sua história para o pessoal conhecer. Quem é o Fabiano? Fala um pouquinho da tua jornada aí para a galera conhecer a tua história. Fala pessoal, primeiramente agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui. Essa história do vinho é verdade, né? Diz a lenda que se você escolher o vinho mais barato, não adianta reclamar da dor de cabeça. Então a contabilidade é exatamente isso. Bom, meu nome é Fabiano, eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade de 12 para 13 anos. Meu pai era sócio desse escritório de contabilidade e que era de um tio dele. E em determinado momento da vida, meu pai resolveu empreender e montar a JR, que hoje eu sou CEO. E o ponto mais engraçado dessa história é que eu não queria, né? Eu não queria herdar essa profissão. Mas quando meu pai anunciou que a gente, né, que ele estaria empreendendo no mercado contábil, faltando alguns dias para inaugurar a JR, eu sofri um acidente de carro, que meu pai ficou bem decepcionado. Eu tinha um Fusca na época, né? Três Rios, que é a nossa cidade, cidade interior, então a gente começa a dirigir muito cedo e meu dinheiro, né, que eu conquistei trabalhando, eu comprei um Fusca e sofri um acidente muito grave, né? Meu pai ficou muito decepcionado comigo e naquela cama de hospital eu tomei a decisão que, independente se eu gostasse de contabilidade ou não, eu ia fazer aquele sonho do meu pai prosperar e que eu ia fazer a JR ser uma empresa próspera. E estou cumprindo meu papel, né? Legal. E a isso eu tinha 16 anos, né? E aí não tive dúvida, já fiz, né, o vestibular já para ciências contábeis. E aí quando as pessoas me perguntam, Fabiano, como é que você chegou na contabilidade? Eu respondo, de Fusca. Porque na verdade não eram meus primeiros planos, mas de fato é uma profissão que eu amo. Aprendi a gostar. Como toda profissão tem aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, e eu descobri a grandeza da contabilidade e o quanto ela pode ajudar o empreendedor, né, na prática. Então hoje eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, né, tenho um prazer absurdo de ajudar os empreendedores, que eu sei o quão é solitário empreender no Brasil, quanto difícil é empreender no Brasil, e a contabilidade é uma baita ferramenta, né? Ela é uma grande ajudante para o empreendedor tomar decisão, Principalmente se souber utilizar, né, Fabiano? principalmente se souber utilizar. Fabiano, só para ter uma noção, hoje a JR Contabilidade ela atua em quais regiões? São quantos funcionários? Só para as pessoas assim, se situarem, se você pudesse também falar dos seus outros negócios também. A JR hoje, o grupo, né, a gente tem 3 empresas, a JR é a principal, está com 21 anos. No grupo todo a gente está batendo 200 funcionários. A gente tem 1.300 clientes e a gente atende o Brasil inteiro. Com a questão tributária no Brasil ser muito complexa, né, a gente entendeu que além de ajudar os nossos clientes, a gente podia ajudar outras empresas até que não sejam clientes da JR. E nisso nasce a Axen, né, que tem um foco de recuperação de crédito tributário e hoje a gente já levantou mais de 500 milhões de crédito. É uma empresa relativamente nova, ela tem 4 anos de história. E com a nossa paixão pela educação empresarial, a gente montou o JR Business, que é uma comunidade de empresários que buscam se desenvolver e crescer. Então, a JR
ela sempre teve duas pegadas muito fortes. A educação, tanto é que na nossa região a gente ouve muito que a JR é uma escola, e Legal. a questão assim, a educação no sentido de não só aprender, mas de ter segurança também, né? E também a questão tecnológica, que a gente é aficionado e a gente entende que isso faz com que o ser humano consiga ser mais feliz, porque elimina da gente os processos repetitivos que são dos humanos. Então, duas pegadas muito fortes que a gente tem. A JR hoje tem a matriz, que é em Três Rios, né? A gente tem um prédio lá, temos uma filial aqui em Juiz de Fora e temos em São Paulo, na capital. Temos uma também no Rio de Janeiro, na capital, mas é só para atendimento, a gente não tem operação lá. Então, nesses 21 anos, foram as 3 empresas que nasceram, tudo isso por conta da necessidade de fazer a diferença na vida do empreendedor. A gente tem uma missão que, de fato, ela corre muito na minha veia, que é de transformar negócios e servir pessoas. Então esse é o que a gente faz todo santo dia. Bacana. E o que não falta hoje no Brasil são negócios, né? A gente vive uma realidade que grande parte das empresas são pequenas, né? Micro, pequenas empresas, tem algumas médias também, mas é uma realidade muito grande no Brasil, né? De empreendedores que muitas vezes começam um negócio para, né, às vezes tem gente que começa um negócio para fazer uma transição de carreira, tem gente que começa um negócio por uma oportunidade, tem gente que começa um negócio por necessidade. Imagino que ao longo desses 21 anos, né, 1.300 clientes, você deva ter visto aí muitos erros que os clientes, os empresários cometem em gerenciar essa parte fiscal, contábil, pessoal, enfim, tributária. Queria que você falasse um pouco para a gente dos principais erros, né? Para quem é dono aí de pequena e média empresa, micro, pequena e média empresa, está assistindo a gente, quais são os principais erros que você já viu e que o empresário ele tem que se atentar? Erros, às vezes, básicos, né? Que a gente tropeça, muitas das vezes, não são nas pedras grandes, são nas pequenas. Queria que você falasse sobre isso. Existe um padrão, né? Quando a pessoa ela decide empreender, na maioria das vezes ela é o empresário, né? Começa um negócio, ela que compra, ela que vende, ela que é o pós-venda, ela que é o estoquista, ela que é o marketing. E quando o negócio vai crescendo, que aí essas empresas, elas, né, que é o que a gente está falando aqui, das EPPs, das microempresas, empresas de pequeno porte, que na minha opinião são os grandes heróis do Brasil. Por que eu digo isso? Porque quando você está numa pequena empresa, você está no pior momento do seu empreendedorismo. Eu vou explicar isso. Quando você é uma empresa pequena, você está disputando com grandes empresas que já tem ali uma sofisticação na questão tributária, já tem planejamento, já tem benefício fiscal, já tem uma série de situações ali que colocam ele numa posição favorável, e você concorre com o cara da informalidade, que é o cara que começou, ele ainda é muito informal porque ainda não tem musculatura suficiente para sair da formalidade e ele nem enxerga a necessidade disso. Quando ele enxerga essa necessidade, ele começa a fazer a transição, né? A empresa de pequeno porte, a pequena empresa, ela é o momento onde que o empresário ele sai da informalidade e ele começa a jogar o jogo pesado, que é o do empreendedorismo do Brasil, quando a gente está falando de imposto, quando a gente está falando de controle de obrigação acessória. Nesse momento é onde o empresário precisa de mais suporte. E as pessoas falam assim, Fabiano, você só atende empresas grandes lá? Não, a gente atende todo tipo de empresa, até porque as menores a gente carrega no colo. Chega um momento que o empresário, ele se questiona se ele quer continuar com o negócio ou não. Sim. Porque é tanta porrada, né? O fisco, o governo, o funcionário, é o cliente, é o banco, é todo mundo, e ele vai recorrer a quem? Então a gente sempre se colocou muito do lado do empreendedor por conta justamente de ter certeza que ele pode ter um apoio, que ele não está sozinho nessa. O que acontece quando essa empresa ela começa a ter uma certa formalidade? Existe no Brasil
um fisco muito agressivo. Então, a pessoa ela não tem que se preocupar somente em ter funcionário, comprar e vender. Quando ela fala em ter funcionário, ela tem que entender de CLT. Ela tem que entender das obrigações trabalhistas. E hoje tudo é muito complicado, tudo está a favor do funcionário, tudo está a favor, né? Tem o fisco, e aí você, mas eu estou comprando, eu estou vendendo. Mas a classificação fiscal, o NCM, o CFOP, como é que está o cadastro sobre isso, né? Exatamente. Muita coisa. E aí, se a gente fizer uma análise simples, a gente tem mais de 5.000 municípios. Cada município legisla o ISS, por exemplo, para cada atividade. Então multiplica cada atividade de serviço multiplicada a quantidade de municípios. Multiplica a quantidade de produto que a gente tem vezes a quantidade de estado que a gente tem. Aí você fala assim, Fabiano, então eu multiplico arroz pela quantidade de estado. Não, arroz tipo 1, arroz integral, várias famílias. Então hoje no Brasil a gente tem 297.000 regras tributárias. E enquanto a gente está conversando aqui, estão criando inúmeras outras. E o empresário está ali para comprar, vender, buscar cliente, agradar o cliente, fazer o marketing, buscar. Então, quem que está do lado dele para olhar isso? Então, quais são os principais erros de uma pequena empresa? O mais natural, a confusão do caixa pessoal com caixa da empresa. Paga conta do né, colégio do filho no nome da empresa, então não tem essa separação. Esse é um erro muito comum e grave, porque quando a gente começa nessa tendência, você separar depois, classificar, categorizar, fica muito mais difícil. Um segundo erro é você não dar o devido valor às regras tributárias. E aí quando eu falo isso, eu estou falando não só que você pode estar pagando imposto errado, até porque 97% hoje dos empresários pagam imposto errado. Caramba. Ou mais, ou menos, e é por isso que a Axie nasceu. Eu estou falando de risco, estou falando de fiscalização, eu tô falando de você estar ali galgando um lugar ao sol, você buscando um mercado e você ser penalizado. Você receber uma multa aonde pode tirar você do jogo. Então, os principais erros, ele está no caixa da empresa e na forma com que você se importa com as regras tributárias do Brasil. Esses, na minha opinião, são os principais. É interessante esse ponto que você trouxe, né, da importância das regras tributárias, porque muitas vezes a gente vê que o empresário não faz algo, não é por maldade, não é porque ele quer ser desonesto, e sim por falta de conhecimento. Então ninguém falou para ele, olha, você precisa pagar esse imposto até essa data, olha, isso aqui tem uma obrigação legal que você precisa cumprir. E aí, de certa forma, ele vai navegando, como você colocou, preocupado em N questões ali, né, marketing, vendas, operação, né, que muitas vezes o empresário, a gente costuma falar que ou ele é da parte de vendas ou ele é da parte da operação, raramente ele é do financeiro ou muito menos talvez do contábil, né, e aí ele vai ficando perdido, e aí se ele não tem esse suporte, né, isso a gente fala muito em relação à consultoria, né, se ele não tem esse suporte externo, como que ele vai continuar caminhando, né? E essa questão é muito complicado, chega às vezes até quando alguns casos chegam pra gente, a gente fica, se solidariza com o empresário e fica até triste junto com ele, porque você vê o cara tentando construir uma empresa séria, tentando fazer as coisas da melhor forma, tendo ali às vezes uma missão de fato, e quando vê chega uma multa de algo que ele desconhecia. Ele fala, como assim? Né? E às vezes uma multa municipal, estadual, federal, né? A gente tem cliente que tomou multa de ISS no momento que a empresa estava assim, fazendo tudo certo, declarando tudo, mas tinha uma questão de ISS, justamente o exemplo que você citou, que ela desconhecia. E aí quando foi ver, foram 2 milhões de reais de multa de ISS, né? Enfim, então é um caminho muito complicado. E aí, Fabiano, por que você entende que as pessoas não se aproximam da contabilidade, né? Quando a gente fala muitas vezes do financeiro, pode ser até que isso seja um ponto que você pode, né, pode comentar. Financeiro, as pessoas falam que é chato. Eu acho que contabilidade acaba sendo uma irmã gêmea aí, talvez. As pessoas fogem, né, de olhar para números. Eu vejo uma fuga muito grande, né, dos empresários
olharem para números e olharem para questões burocráticas. Porque no final do dia ele falou assim, eu tenho que vender, tem que ter resultado. E Vou aí, produzir, tem né? que produzir. E aí ele fala assim, contabilidade, vou deixar depois. Financeiro, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui na conta para poder pagar ou não. Né? Eu queria que você falasse aí esse ponto do relacionamento. Porque é interessante, né? Porque esses erros que você trouxe, que parece que são básicos, né? E nós estamos vivendo na era da educação, na era da informação, na era da internet. Então hoje tem muita informação demais. E eu fico me perguntando, né? Por que ainda tantos empresários cometem erros, mas são erros grandes. Às vezes erros pequenos, mas que fazem a empresa pagar em multa, o cara tirar mais dinheiro do negócio do que a empresa está podendo e aí se atrapalhar tudo no imposto de renda, porque, enfim. Fala um pouquinho disso, por que o pessoal demora tanto ou não tem esse relacionamento com a contabilidade? Tem esse medo, talvez, ali. Esse eu acredito que é o maior desafio da classe contábil, né? A classe contábil ela é vista como algo ruim. E quando eu comecei na profissão, eu ouvi dizer que a contabilidade era um mal necessário. Cara, olha que loucura. Por aí, a crença, né? Né? Necessário. Peraí. Então, eu só vou pagar aquele cara ali porque o governo exige que eu tenha uma escrituração, então eu tenho que pagar um cara para fazer. Mas de coração, eu sou contador apaixonado pela minha profissão, mas a culpa é nossa. Eu faço parte do Conselho Regional de Contabilidade já há 9 anos e eu vejo os meus colegas de profissão nessa mesma pegada. Então, eu vou para uma reunião de conselho, o pessoal reclama do governo, reclama do cliente, reclama do funcionário. Peraí, cara. Que loucura é essa? Então, tudo bem, o governo, ele poderia simplificar as coisas, até tramitando algo que é a reforma tributária para poder ajudar. Mas assim, ele que vai trazer as regras do nosso trabalho. Reclama do cliente, que é o cara que traz o pão de cada dia. Então, cara, reclama do funcionário, que é o cara que tá ali, né, querendo ou não, te ajudando, e se não tá te ajudando, o problema é seu, porque você contratou esse cara. Então, quando eu entrei no conselho, eu falei, cara, essa profissão é um mar azul de oportunidade. E aí, teve um dia, e eu tentando fazer de tudo para valorizar, né? E começando a fazer estratégias para os clientes, planejamento, mostrando para ele que a contabilidade ela pode ser um grande aliado. Em 2017, eu liguei para um cliente meu, falei, fala Marcelo, tá tudo bem? Aí ele falou assim, não deve estar, você tá me ligando. Falei, cara, que profissão de corno. Cara, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero ser olhado como um cara que vai levar o problema, que vai levar Más notícias. as más notícias. Exatamente. E ele deu um bug na minha cabeça. Eu falei, cara, isso tem que ser completamente diferente. Não faz o menor sentido o que os empresários enxergam da contabilidade. Cara, a gente pode ser um grande aliado. E começamos a fazer um trabalho dentro da JR para mostrar isso. Então, pegava um balanço, ia discutir com o cliente às vezes falava, mas eu tenho uma certa informalidade, esse balanço aí não é a minha realidade. Aí eu falo, mas é a realidade que a Receita enxerga. Não é interessante para você entender como é que a Receita enxerga? E não que eu queira que você mude da água para o vinho, mas vamos fazer um plano de ação aqui para que a tua realidade, em determinado momento, se reflita aqui no seu balanço. E eu comecei a perceber que todo empresário, quando olhava o balanço, não reconhecia e não enxergava a empresa dele ali dentro. Olha que interessante. Fala mais sobre isso. Aí eu falei, cara, se você olha para esse balanço e você não enxerga a tua empresa aqui dentro, o que eu estou fazendo? Porque a minha função é justamente trazer o reflexo da sua empresa em números. Porque se eu não estiver fazendo isso, eu não consigo te ajudar a tomar a decisão. E aí começou uma loucura na época de, então vamos fazer o contábil, vamos fazer o gerencial. Vamos fazer o contábil, vamos fazer... Eu falei, cara, peraí, olha só. Eles precisam se conversar. E se não estiver conversando, a gente precisa entender o porquê que não está conversando. Nesse ano de 2017, nasce dentro da JR o BPO financeiro, onde a gente terceiriza o financeiro dos clientes. Hoje a gente tem 50 e poucos clientes lá que a gente faz 100% do financeiro.
E a loucura era que o problema não estava na contabilidade. O problema estava exatamente onde vocês falaram, que é em relação ao financeiro. Eu pegava o financeiro do cliente para avaliar, ele tinha duas contas, receita e despesa. Uhum. E como é que eu vou comparar? Como é que eu vou criar estratégia? Então o nosso trabalho começou a ser completamente diferente do que o mercado contábil estava acostumado. E aí começou o pessoal a falar de contabilidade consultiva, de assessoria e tudo mais. Mas na verdade, era só a gente fazer o nosso trabalho. Só. Parece loucura, porque hoje ainda, mais de 80% das empresas contábeis, eles estão ali para entregar uma guia, Uhum. que é o darfeiro, né? O cara que entrega DARF. Darfeiro. Darfeiro. Caramba, aprendi aqui um termo aí. E aí, eu cheguei à conclusão que se eu pegar uma guia ou uma folha de pagamento e eu colocar Paetê e purpurina, pisca-pisca, não vai gerar valor nenhum para o meu cliente. Então eu entendi que é claro que o meu cliente não gosta de mim. Primeiro, porque ele me paga. Ele nem queria me pagar. Segundo, porque eu mando a má notícia. Terceiro, que eu mando o imposto e na cabeça dele parece que esse dinheiro vem para mim e não para o governo. Uhum. Eu falei, esse cara tem razão. Faz sentido esse cara não ir com a minha cara. Verdade. Não tem nada Má de bom. notícia. Só manda imposto e Cara, cada vez está aumentando. é. Aí o cara fala assim, tem alguma coisa errada aí, né? E aí eu aprendi, comecei a estudar sobre a experiência do cliente. E eu falei, caramba, como é que eu posso fazer A experiência do cliente. para melhorar a experiência do cliente, sendo que eu sou o cara que leva o problema para ele. Falei, cara, isso tem que mudar. E aí a gente começou a fazer várias frentes de trabalho. Uma pegada muito forte em compliance. Cara, deixa eu ver se esse cara está emitindo as notas certas. Deixa eu ver se esse cara está... O básico, ele está sendo feito. Uma vez que não estava sendo feito, a gente criou dentro da JR o treinamento para o meu cliente. Coisa que eu não vejo o escritório de contabilidade fazer. Só que é uma grande besteira não fazer isso. Porque o meu trabalho, ele só é bem feito se as informações chegarem de formas satisfatórias. Sim. É igual uma indústria. Se você manda matéria-prima ruim, o produto vai ser ruim, normal. Se a matéria-prima vier boa, o produto vai sair bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, a matéria-prima. Então, eu preciso que o meu cliente saiba o que ele precisa me mandar, no prazo que ele precisa me mandar, a forma que ele precisa me mandar. E aí a gente investiu muito em tecnologia para facilitar o lado do meu cliente. Então, o tempo inteiro, a gente ficou buscando formas de otimizar o tempo do meu cliente ou fazer com que ele ganhe dinheiro. E eu brinco lá no escritório, falo, ó, a gente tem que fazer o nosso cliente ficar rico, porque alguma coisa vai sobrar. A gente vai ganhar, em algum momento, a gente vai ser reconhecido. Então, o tempo inteiro, a gente tem que gerar valor em tempo, valor em segurança e valor em grana para ele. O cliente ficar rico. Legal. É isso. Gostei. Fazer o cliente ficar rico. Curioso que é raro a gente ouvir contabilidade falar de experiência do cliente, né? É. Então, acho que até por isso a gente vê realmente esse preconceito, né, contra a Sim. contabilidade. Então, é bem interessante ver você falando isso e também essa questão da contabilidade consultiva que hoje de alguma forma estão falando, né, o contador mais próximo, mais proativo, por mais que ele não estude a jornada do cliente, só dele estar um pouco mais próximo, né, num papel ali de proatividade, eu acho que a coisa também já muda, né? Sim, Então, com é certeza. um ponto E importante. pegando um gancho nesse ponto aí que você falou, Fabiano, para quem ainda não é cliente JR, né? E não tem essa experiência do cliente, o cara deve estar se perguntando aí. Bom, e aí? Como eu cobro o meu contador a partir de agora? Ou seja, o que eu posso cobrar a minha contabilidade para que, de fato, eu utilize, né, esse profissional, né, ou essa empresa para poder me auxiliar de forma mais estratégica no meu negócio? Porque essa é uma dúvida de quem deve estar assistindo aí a gente. Bom, não sou cliente dele ainda, tá? Mas eu tenho minha contabilidade. E aí? Como é que eu uso a minha contabilidade de forma estratégica? Muito simples. Primeiro, se você só encontra o seu contador para fazer seu imposto de renda pessoa física, tem algo errado. Uhum. Que é muito comum. Eu convivo com contadores
tempo inteiro o pessoal fala, eu tô muito com o meu cliente na época do imposto de renda pessoa física. Cara, a época do imposto de renda pessoa física, ele tem acontecido em maio. E aí é referente ao ano anterior. A vida já passou. E o tempo é muito cruel, né? Tempo cruel. Então, o que dá para fazer de cara é você pedir o seu contador para te apresentar o balanço da sua empresa. E a primeira coisa que você precisa avaliar, se você se reconhece ali. É da tua empresa que ele está falando? Na hora que ele te apresenta lá o caixa, na hora que ele te apresenta lá conta clientes, fornecedor. Porque o banco eu sei que vai bater. Ele pega o extrato e vai lançar. Mas E o tem restante... uns que nem lançam, hein? Aí é loucura. Tem isso também, que tem clientes que não mandam nem extrato bancário, vai Aí é continuar lá. loucura. Então, a partir do momento que você pede o seu contador para te apresentar o balanço e ele te demonstrar algo que não faz sinergia com o seu negócio, tá na hora de você se aproximar mais dele e perguntar a ele o que você precisa fazer para munir ele de informações para que aquele demonstrativo seja o reflexo da empresa dele. Esse é o primeiro passo. Legal. Legal. Então, para quem está assistindo aí, para aproximar do contador, peça o balanço e tente ver se sua empresa realmente está refletida nesse balanço, né? Agora, é muito importante você fazer uma autoanálise antes de você colocar a culpa em alguém, você parar para avaliar se você está fazendo a tua parte. Porque tem muito cliente que fala assim, a culpa é do contador. Sim. Mas a culpa não é só do contador, a culpa é dele também. Então fica ligado nisso aí, se você está fazendo a tua parte de mandar, né, a tua documentação, teus extratos, a tua conciliação. Tem que ter essa comunicação, né, Fabiano? Eu vejo que muitas das vezes fica um empresário de um lado, parece que são duas torcidas diferentes, né? Eles nem estão no mesmo time, né? Não estão no mesmo time, são um time diferente. Um tá jogando para um lado, tá jogando para o outro, um tá correndo para um lado, um tá correndo para o outro. E eu ouvi uma vez, cara, de um cliente que isso me marcou assim, né? O Alexandre, ele fala assim, Jorge, nós como empresário temos que saber utilizar os recursos que a gente tem disponíveis. E às vezes o empresário, ele enterra a cabeça igual uma avestruz, né? Enterra a cabeça, olha para dentro do próprio umbigo ali, né? Do próprio negócio e esquece de tirar um tempo para relacionar com as pessoas que estão ao redor dele. E o contador, ele é tão estratégico que o contador, ele vai conhecer um bom advogado, quando for o caso dele precisar, vai conhecer um consultor, que quando ele precisar recomendar, cara, ele vai ter a solução ali, por quê? Porque ele está de olho em outros negócios. E o cara poderia se perguntar, utilizar a contabilidade para se perguntar, cara, como é que eu estou em relação aos concorrentes? Eu não preciso saber o nome da empresa. Mas se eu sou um dono de uma farmácia e sei que o Fabiano atende lá, a JR atende outras farmácias, Fabiano, como é que eu estou em relação às outras farmácias? Como é que está o meu custo fixo em relação aos demais? Estou pagando, meu aluguel tá muito alto em relação aos demais ou não está? E aí o cara consegue até utilizar a contabilidade para, obviamente, se comparar a outras empresas. Óbvio que ele não vai falar empresa, por questões Claro. de sigilo, mas vai falar em relação ao mercado, em relação aos concorrentes, em relação a outras empresas do mesmo segmento, você está assim. Ponto. Principalmente em relação à dor. Eu tenho muitos casos do cliente, cara, tô com uma dor assim, pode ser gestão de pessoas, gestão de finanças, operação. Como a gente conversa com um empresário o dia inteiro, talvez eu vou ter alguma estratégia que nem fui eu que fiz. Algum cliente meu já passou e eu nem posso nem lembrar quem é o cliente, mas pô, você já tentou isso daqui? Sim. Mas se tiver algum contador ouvindo a gente, quando eu falo de apresentar o balanço, a gente precisa saber apresentar o balanço. E aí eu preciso aliviar o lado do empresário, porque a primeira vez que eu fui apresentar um balanço, eu não sei se você já foi no ortopedista, ele postou aquela chapa lá, ele falou assim, ó, tá vendo isso aqui? Você Tá não vendo isso aqui? enxerga nada. Você não tá lendo nada. Não tá entendendo nada. Só concorda, né? Só concorda. Então, assim, a gente precisa levar o linguajar que ele entenda. E hoje tem muita ferramenta para isso. Você pode fazer ali índices, você pode fazer gráficos, dashboards. Cara, isso vai facilitar e vai aumentar muito a conexão. A gente, nas nossas apresentações de resultado, a gente sempre apresenta em dashboard e manda o balancete. Tem um monte de cliente que já aprendeu a ler o balancete. Ele já fala, ó, me manda aqui porque é legal, eu gosto de mostrar aqui para os sócios e tal, mas já tem a leitura. Não adianta o contador querer
que o empresário ele vai ler aquele balancete de 4 colunas, que ele não vai. E você vai acabar perdendo seu tempo. Então, uma dica, né, pro empresário é solicitar o contador o balanço de uma leitura fácil. E o contador buscar o entendimento mais apropriado para o cliente. Cara, tem cliente multinacional. A minha linguagem é uma. Eu tenho cliente que está começando agora. A minha linguagem é outra. E uma segunda dica para que se tiver contador ouvindo a gente é parar de ficar no nosso meio. Eu conheço contador que fica, eu estou estudando E-Social, estou estudando SPED, cara, mas está estudando marketing? Mas está estudando estratégia do mercado? Você está estudando economia? Mas por que eu preciso saber disso? Porque você precisa orientar teu cliente, cara. Então, assim, orientar o cliente. Orientar. Então, não adianta você querer ficar só no seu mercado, no seu mundo, entendendo as regras, porque tudo que o seu cliente trouxer de novidade, para você vai ser difícil. E contador tem muita mania, não, isso não pode, isso vai dar problema, isso não sei o quê. Cara, peraí. Não é assim, cara. Vamos lá. Deixa eu entender aonde você quer chegar para saber se de fato não pode ou qual o risco que você vai correr. E tá tudo bem. Precisa ser uma solução, né, Fabiano? Um hub. Um hub. Solução de negócio, um hub de negócio. E é muito importante, né, o cliente ter essa percepção que ele pode utilizar a contabilidade como, de fato, um hub de negócio. Primeiro, para ele poder ter informações, né, estratégicas, para ele poder se comparar, para ele poder fazer negócios com outros empresários. Porque, cara, às vezes o cliente que ele quer está dentro da sua própria contabilidade. Exato. É teu cliente também. E o cara, num aperto de mão, num WhatsApp que você pode passar, se aproxima duas empresas, eu já vi isso, né, em escritório de contabilidade, aproximando o negócio, e o cara gerou um baita valor para aquele empresário, porque ele aproximou, ele abriu, falou, olha, eu estou precisando desse cliente aqui, desse segmento aqui, porque o contador, ele detém ali, né, várias empresas, poxa, imagina, 1.300 empresas, o quanto isso gera de valor entre negócios, que eu tenho certeza que o cara da padaria deve comprar na farmácia, o cara da farmácia deve comprar na padaria, e ambos podem fazer convênios, um para o funcionário comprar na padaria, o outro para o funcionário do outro comprar na farmácia, e às vezes o cara está perdendo tempo. E aí ele fica discutindo o preço, né, com a contabilidade, né, ele fica procurando a contabilidade mais barata. E aí o cara que tem a contabilidade mais barata, ele não tem todo esse know-how. Aí é o cara que vai emitir guia mesmo, muitas das vezes, e que não vai dar atenção merecida, né, pro empresário. Né, e não só isso. Às vezes o cliente me liga, Fabiano, eu tô querendo fazer um convênio com a empresa tal. Tem algum cliente seu que é conveniado? Empresa de vale refeição. Cara, qual a experiência do cliente? Empresa de marketing. Então, assim, quanto maior a empresa contábil, mais acesso a gente tem. Então, às vezes me pergunto, Fernando, vale a pena ter uma empresa tão grande? E se você cobrasse mais e tivesse um volume de trabalho menor, não teria menos risco? Mas o fato da gente estar em vários lugares do Brasil e ter vários segmentos diferentes, amplia a facilidade que eu tenho de conectar as pessoas. Então, às vezes, o cara está ali com um problema de logística e eu tenho uma transportadora que é de outro lugar que ele não conhece, eu vou conectar e vai funcionar e vai resolver. Dá acesso, né? Acesso. Legal. É interessante todo esse ponto que você traz, que é muito a contabilidade como estratégia, como consultiva, como conselheira, né? A gente prega isso muito na consultoria, né, quando a gente fala da consultoria de gestão e de finanças. E assim, em termos práticos, Fabiano, né, você falou do empresário cobrar, né, do contador ali o balanço, ver se ele se reconhece, mas de fato, o que a gente fala, e aí você me fala que se está certo ou errado, a gente sempre instrui o empresário a fazer pelo menos 2 reuniões com o contador no ano. Por exemplo, ali, né, março, abril, e depois ali em outubro, por quê? Porque em janeiro ele precisa escolher o regime tributário. Vou continuar no simples, ou vou no presumido, ou quem é do presumido eventualmente já, né, vai migrar ali para o real, enfim. Então, para eu tomar essa decisão em janeiro, eu não posso deixar para ver ela dia 15 de janeiro. Eu preciso começar a pensar ali em abril, fazer em
em outubro, fazer algumas simulações, enfim. Então a gente costuma falar que pelo menos 2 vezes no ano, mas podendo ser 3 ou 4 vezes de tomar um café com o contador, de entender ali, não necessariamente, muitas vezes, o dono da contabilidade, mas ali um gerente, alguém que esteja atendendo. O que você acha, assim, em termos práticos? Como que o empresário pode fazer essa aproximação ali com a contabilidade? Eu acho pouco. 2 reuniões por ano. Essa do final do ano, de outubro e novembro, ela é essencial. Ela é essencial não só por conta do regime, mas por conta do histórico, por conta do fechamento, por conta do encerramento do exercício. E ali não entra só uma questão tributária, entra uma questão de distribuição de lucro, como é que foi, como é que não foi, se pode, se não pode, porque a gente tem que se preparar para o exercício que tá por vir. Mas eu tenho casos que a gente se reúne quinzenalmente. Por exemplo, hoje de manhã a gente estava com os clientes espanhóis lá no JR que estão iniciando uma nova planta de atividade. A gente está colocando, preparando o sistema, eles contrataram o SAP, aí lá, Business One, como é que a gente vai parametrizar, qual que é o processo? Então vamos lá, primeiro o processo operacional, depois o processo financeiro, depois fatorista, depois tributário, para depois a contabilidade. Então a gente precisa estar muito próximo do cliente de acordo com a necessidade dele. Se o cliente que está implementando uma planta agora, se o cliente está com um produto novo, com um negócio novo, não dá para ser 2 vezes por ano. Eu não conheço nenhuma empresa que ela não teve alguma alteração de negócios durante o ano inteiro. Não tem. Ou ele vai pegar um cliente fora do país, ou fora do estado, ou ele vai colocar um produto novo, ou ele vai deixar de comprar alguma coisa. Isso tudo é alinhamento com a contabilidade. Como é que você vai montar uma filial e vai conversar com o seu contador? Como é que você vai botar uma planta nova, uma operação nova? E a gente é muito focado em reestruturação por conta de benefício fiscal, por conta de reforma, por conta de planejamento tributário. Como é que eu não vou estar com esse cara olhando de perto os números, comparando? Saiu alguma coisa aqui do eixo, o que aconteceu? Então, eu tenho cliente lá, de fato, a gente reúne 2 vezes por ano porque a gente fez um bom planejamento e no início a gente estava muito mais próximo e agora o negócio está andando. Quando já está mais redondinho, mais reloginho ali, mas são pouquíssimos. A maioria, a gente gosta de uma reunião trimestral. Trimestral. Legal. Então fica essa dica aí para o empresário, uma reunião trimestral com a contabilidade, olhar a balança e discutir, seja nova planta, seja novo produto, enfim, quaisquer alterações. Eu estou vendendo agora para outro estado, né? E a legislação do ICMS, que é aquela complexidade toda ali, né? E às vezes é 1 hora, né? Acho que às vezes não são nem reuniões longas, às vezes 40 minutos, 1 hora. E pelo que você está falando aí, né? Eu vou deixar uma frase aqui para o pessoal anotar, que a contabilidade tem que fazer parte da cadeira meio que do conselho da tua empresa, estratégico da tua empresa. Anota essa aí, empresário, porque em 2025 o contador tem que fazer parte da estratégia do seu negócio. A gente também da SufreBR, mas a contabilidade também. E aí, acho que um outro ponto aqui, né, que você está falando aí, e eu achei muito interessante, que a contabilidade, ela reflete a organização ou a desorganização interna da empresa, né, Fabiano? Eu queria que você falasse isso, porque é muito interessante. Quando o cliente fala que não tem a contabilidade organizada, aí você vai olhar muitas vezes para o financeiro da empresa. Está desorganizado. Você vai olhar para os processos da empresa. Estão desorganizados. Você vai olhar para várias áreas, inclusive a agenda do dono, que vai ser um tema, né, da palestra, lá, a agenda do dono, muitas vezes está desorganizado. E quando o empresário ele tem uma contabilidade, né, ele tem uma organização um pouco maior do financeiro, ele tem uma organização um pouco maior da tua vida, ele tem um controle, né? Que parece que quando a contabilidade está desorganizada, parece que não só a contabilidade, mas a empresa toda está desorganizada. Eu queria que você falasse um pouco isso, como a contabilidade sendo reflexo do que está acontecendo internamente dentro da empresa. Sabe o que é louco? Que quando o cara não tem contabilidade, ele não tem um montão de oportunidades. Olha, caramba, hein? Você imagina, eu vou mandar um balanço pro banco para tomar crédito, sem contabilidade. Eu vou participar de uma licitação. Eu vou cadastrar num fornecedor. Então, assim, a contabilidade, ela além de ser uma ferramenta de tomada de decisão, ela é uma fechadura
para abrir as portas, né? Uma maçaneta que pode abrir as portas. Na maioria das vezes, quando o cliente não tem contabilidade, a gente assume um cliente que não tem esse histórico, nunca ele vai começar pela contabilidade. Por quê? Normalmente ele tem um dever de casa para fazer. Às vezes ele não tem contabilidade e está totalmente organizado, muito difícil, porque ele já paga o cara, né? O contador já está ali para absorver as informações e projetar ali, não faz muito sentido. Então, quando a gente assume contabilidade de empresas que não têm contabilidade, a maioria das vezes é uma falta de organização administrativa. E aí, a gente tem vários produtos lá que acredito que vocês também têm de organizar essa parte administrativa. Sim. Desde quando o cara quer sair do papelzinho, da planilha de Excel, para ir para um sistema, para a gente categorizar, para fazer o plano de contas, para deixar tudo nos parâmetros adequados, porque depois que ficar, qualquer relatório denuncia. Então, se você deixa o cliente ali alinhado, imagina vocês, consultoria financeira, deixar alinhado. Acabou a consultoria, o cara ele não seguiu o protocolo 2, 3 meses, o próximo relatório que ele gerar está contaminado. Com certeza. E aí denuncia na hora que ele não fez o dever de casa. Então, uma coisa legal da contabilidade é que ela sempre vai denunciar. Sempre. Olha. Se a contabilidade tiver alguma inconsistência, o problema não é na contabilidade. Pode ser até do contador que não alimentou direito, mas não é da contabilidade. Porque a contabilidade, ela só vai refletir o que a gente colocar. Só isso. Ela só amplifica o ruído que veio. Então, se tiver tudo certo, ela vai dar um demonstrativo correto. Se o demonstrativo tiver errado, você pode investigar que você vai achar onde está o problema. Sim. Muito bom. E é legal, Fabiano, teve um exemplo que eu vivi sobre esse ponto que você está falando, sobre o reflexo até em termos de perder oportunidade, né? Então, o empresário que muitas vezes vai buscar um crédito e não consegue, vai se cadastrar para uma licitação ou se cadastrar numa grande empresa como fornecedor, não consegue. Teve um caso, né, algum tempo atrás, que um banco, né, procurou o cliente e falou assim, olha, você tem tantos CNPJs, e a gente sabe que infelizmente é uma estratégia que muitos empresários usam, né, para realmente pagar menos tributo, né, e às vezes isso é feito legalmente, às vezes, né, de uma maneira que não é tão legal assim. E o, o gerente do banco passou que, olha, você tem ali tantos CNPJs que tá tão difícil entender seu negócio que tá mais caro você ficar dessa forma do que se você tivesse um CNPJ só, talvez até pagando mais tributo, mas tendo acesso a um crédito mais barato. Então, quer dizer, uma contabilidade organizada, uma contabilidade bem feita, muitas vezes vai gerar para você, empresário, um crédito mais barato e assim mais oportunidade de alavancar e crescer o seu Isso. negócio. E aí, contabilidade tem a ver com clareza, né? A gente aqui no SupriBR fala muito sobre clareza. E quando você tem clareza, você toma decisões mais assertivas. Queria que você falasse um pouquinho, assim, num exemplo, né, de um cliente, né, obviamente sem citar o nome, que tomou decisões com base na contabilidade e tomou uma decisão assertiva, de um caso que você lembra, até para o empresário que está assistindo a gente, falar assim, cara, realmente, essa situação aqui eu já vivenciei e precisei da contabilidade, tive lá, né, a JR me assessorando e tomei uma decisão assertiva por conta disso. Você consegue lembrar de um Não, caso aconteceu rápido aí? ontem. Acontece toda hora. Todo dia. Todo dia. Tava conversando com um cliente e ele estava fazendo um movimento para comprar um veículo, né? E aí a gente estava dando uma olhada em relação à questão de taxa de juros e tal, Selic tá alta. E aí, lucro real, fiz uma conta com ele, falei, cara, você já pensou em leasing? Aí ele falou assim, já, mas pra mim não faz o menor sentido. Falei, cara, você sabia que o leasing é um aluguel, não sabe? Ele sei. Você sabe que se é lucro real, você pode abater 34% da despesa do leasing e depois você pode reverter esse ativo imobilizado para você no final? Ele, cara, não. Eu falei, o que você acha de você comprar esse veículo aí 34% mais barato? Só isso. E aí eu acho que é uma briga nossa, né, Jorge? Na consultoria, o que a gente prega para os nossos clientes é
não procure a contabilidade pelo preço, né? Procure pelo profissionalismo, porque eu acho que basicamente são dois os critérios. Um, muitas vezes é o valor, que a gente já falou aqui no início, e outras vezes é até a proximidade. Ah, é o contador da família, mas o que eu acho, Fabiano, não sei se você concorda com esse ponto, é que muitas vezes o contador da família, aquele contador que fazia sua contabilidade há 20 ou 30 anos atrás, muitas vezes ele não se modernizou, o escritório dele não modernizou, a empresa dele não modernizou, e talvez ele não esteja preparado para atender o seu negócio hoje, né? A gente tem um caso, uma empresa em São Paulo com por volta de 400 funcionários. O contador até 1 ou 2 anos atrás era o mesmo contador de quando a empresa tinha menos de 10 funcionários. E aí foi ficando aquilo, a empresa foi para o presumido, na iminência de ir para o lucro real, atingindo ali 78 milhões de faturamento ao ano, e aí, peraí, agora tem que mudar, agora não tem como. E o contador ia na empresa e falava assim, olha, eu só aceito os documentos e extratos de forma física. Tá maluco. Acreditem. E aí hoje, né, uma empresa muito grande, trocou aí, deve ter de 1 a 2 anos, e mudou completamente o jogo, né? Então ela foi até o limite. E isso gera risco, né? Então, acho que um ponto da contabilidade é tomar melhores decisões, né? Ajudar ali o empresário, mas também minimizar esses riscos, porque uma contabilidade desatualizada, muitas vezes vai estar dispondo a risco e você não está nem sabendo que está correndo aquele risco, né? Uma coisa que eu gosto é que o time que joga a Série D não é o mesmo time que joga a Série C, que não é o mesmo que joga a Série B, que não é não é o mesmo time que joga a Série A. A pergunta é Jogo que você quer qual jogo que você quer jogar. Sensacional. E aí não tem muito para onde correr, porque às vezes o contador ele é muito bom. Muito bom quando você era Simples Nacional, quando você faturava X. Agora você fatura 10X e você precisa de um atacante melhor. Você precisa de um time melhor. Sim. E isso para advogado, para consultor, para conselheiro, para tudo. Então, quando a gente fala do contador, é amplo. Porque isso não é só a minha profissão. É a sua, é de vários. Sim, com Né? certeza. Você imagina, você tem uma dor e talvez você vá num clínico geral. Mas dependendo da dor que você tiver, você tem que ir num baita de um especialista. Né? Porque senão não vai resolver. Senão vai falar tudo que é virose. E não é. Como que você acha, Fabiano, que o empresário, né, ele tá ali insatisfeito com a contabilidade, acha que não tá legal, tá assistindo esse podcast, então ele pode, de repente, procurar a JR Contabilidade, ou pode, às vezes, procurar outra. Quais são os critérios que vale a pena ele avaliar na hora de escolher uma contabilidade? Boa. O que é muito legal? É o nível de desejo que o empresário quer. Porque, assim, falando de coração, eu não costumo vender contabilidade. Acho que isso daí é o tipo da questão que tem que ter sinergia. Não é varejo, não é algo que você faz propaganda, né? E aonde que nasce a sinergia com a contabilidade? A partir do momento que existe um alinhamento expectativo. Todo cliente que deseja conversar com a gente para passar a contabilidade, eu sou muito transparente em dizer o quanto a gente é chato com o envio de documentação. Não adianta o cara me pagar. Não adianta. Isso é parte do processo. No meu contrato tem lá, ele tem que me pagar, tem que me fornecer isso até a data tal, porque senão some do meu escopo. Você imagina só, você tem uma fábrica da Coca-Cola. E aí, um cliente que me manda uma informação fora do prazo, é como se eu tivesse que parar a fábrica da Coca-Cola para fabricar uma Fanta. Você imagina o transtorno que é isso. Então, todo empresário que me procura, eu preciso que ele entenda que não é só me pagar. Sim. Que não é só trocar de contador. Ele tem que estar disposto a cumprir um papel que é do empresário. E eu deixo isso muito claro, porque às vezes o cara fala assim, não, tem um monte de gente que gosta da JR, eu vou para lá também, que vai melhorar. Calma. Vai melhorar se você fornecer as informações e aceitar as orientações. Você imagina, você vai no melhor médico do planeta, o cara te receita ali um protocolo, um medicamento, você fala assim, não vou tomar não, mas é o meu melhor médico. Cara, você não vai melhorar. A sua saúde, sabe, vai ficar indiferente. Então, o que eu sempre falo com o empresário que tá procurando a gente, ou que não tá, ou que procurando outra pessoa, cara, crie expectativa e alinhe essa expectativa.
qual que é a sua expectativa na prestação de serviço? Cara, eu quero ter balanço mensal, eu quero tomar decisão em cima desse balanço, eu quero receber as guias com antecedência, eu quero entender de compliance, eu quero que revise meu cadastro de produto, eu quero que faça planejamento tributário. Isso precisa ser falado. Tem reunião periódica, né? Porque eu conheço muito contador que fala, não, vamos lá, eu te dou o preço, a gente faz e tal. Aí depois o cliente fica frustrado e ele fala assim, pô, mas você também não me pediu. Então, alinhamento de expectativa é a única coisa que precisa ser feita antes de uma contratação. Alinhamento de expectativa. E às vezes o cliente, eu vejo assim, Fabiano, assim, no dia a dia, que muitas das vezes o cliente ele não sabe nem o que cobrar da contabilidade. Porque, cara, o cara tá pensando ou em vender ou em produzir. E aí o tempo que sobra para ele ali, né? Porque muitas vezes a gente sabe, né? O cara tá na operação, aí tá vendendo, aí tá produzindo, aí tá fazendo marketing, aí tá divulgando, e aí vem os problemas, né? Trabalhistas, e aí o cara não tem tempo. E ele também, quando tem, ele fica assim, cara, o que eu tenho que cobrar minha contabilidade? Já tá no final do ano agora. Eu aposto para você que tem muito empresário que não fez uma reunião com a contabilidade. E aí tem um outro ponto também, né, que eu fico refletindo, é que tem muito empresário, que aí a próxima pergunta é interessante, ele espera crescer primeiro, ou seja, chegar ao problema para depois ele pensar assim, meu regime tributário, eu vou mudar o enquadramento, eu vou presumido, eu vou pro réu. Fica numa correria louca e ele deixa tudo para a última hora. Eu quero fazer uma pergunta assim, qual é o momento para o empresário sentar com uma consultoria tributária, com a contabilidade, para poder, de fato, fazer o teu planejamento do crescimento? Ele cresce primeiro e depois ele busca vocês? Essa é a resposta. Mas o empresário que está aí, ele cresce primeiro e depois ele busca. Só que tem muitos que buscam antes de crescer. Ele pensa, mesmo pequeno, ele pensa como grande. E tem muito empresário grande que pensa como pequeno. E eu queria que você falasse sobre isso pra gente. Você sabia, Jorge, que essa dúvida ela nem poderia existir? Olha que loucura. Alguns empresários acham que um escritório mais robusto, ele é mais caro. E tem essa cultura, não, quando eu tiver um pouco mais estruturado, quando eu tiver maior e tal, eu vou procurar uma empresa contábil mais sólida. Só que na verdade isso não é a real. Por exemplo, a gente entende que a nossa precificação ela é muito justa, porque eu cobro em cima de volume. Então se você tem uma empresa que não tem tanto volume ainda, eu não vou te cobrar tão caro. Né? Então assim, a gente está aqui o tempo todo, parece que a JR é caríssima. Não é. O meu cálculo é em cima de homem-hora. Então, não faz o menor sentido o cara... Eu ouso dizer que o cara que é muito grande e o cara que é pequeno, ele paga proporcionalmente a mesma coisa. Porque é em cima de demanda. Se eu tenho lá minhas ilhas que a gente separa, quem são os camisas 10 de posto de gasolina, de indústria, quem são os camisas 10 de prestação de serviço, já tudo separado. Então, eu tenho lá um prestador de serviço que emite 10 notas, que tem 2 funcionários e tal, ele não vai pagar a mesma coisa que o cara que fatura 20 milhões por mês. Não vai, não é proporcional, não é coerente. Então, hoje eu tenho cliente que fatura 10 mil reais por mês, eu tenho cliente que fatura 50 milhões de reais por mês. Sabe, então, e aí é claro que na minha precificação, o cara que fatura 10 mil reais por mês, ele vai ter um time ali mais especialista no simples e tal. Claro que o cara que fatura 50 milhões por mês, eu tenho um outro time que atende muito menos empresas, que é muito mais dedicado, mas é na necessidade. Eu falo muito no escritório, não adianta colocar maçaneta de BMW em Fusquinha. Não funciona bem. Por mais que seja bonito, tecnológico e tudo mais, não funciona bem. Não adianta eu querer pegar um especialista tributário em lucro real, em benefício fiscal e entregar uma empresa que fatura 5 mil reais, prestador de serviço, um dentista e tal. Não faz sentido. Então a gente é muito justo nas alocações. Isso me facilita muito, porque até para treinar meu time, eu vou certeiro. Sabe? Então, eu procuro uma contabilidade depois que eu tiver grande, mas e se nesse meio do caminho vier uma multa? E se nesse meio do caminho tiver os enquadramentos simples, retroagindo 5 anos? Porque o que você falou acontece muito. As pessoas abrem lá 10 empresas no simples.
Aí tem um controle de estoque completamente bizarro, tem um controle de caixa completamente bizarro, tem sócio de tudo quanto é tia, a família inteira é sócio, porque não pode somar, e aí ele tem um descontrole completamente maluco administrativamente falando, certificado digital que vence, quem que é dono dessa empresa aqui, né? Cara, e o risco, e o roubo, e eu compro para uma empresa e vendo pela outra, como é que é o controle de compras desse cara? E assim, não estou falando que não é uma prática que eu desvalido, não. Tem certas situações que funciona, né? Mas quando o administrativo também está organizado e a atividade ela faz sentido. Então, imagina você ter uma empresa só, mas ali dentro tem 10 CNPJs. Não é isso. Né? Mas às vezes você tem duas empresas, não precisa ser matriz filial, uma pode ser um regime, outra pode ser outro regime. Planejamento tributário. Então eu acho que não existe regra, não existe fórmula, não existe receita de bolo. Tudo em contabilidade é analisar, criar os cenários, entender qual que é o melhor para aquele específico. Cara, eu tenho cliente que a gente faz lá, simples presumido. Aí dá uma diferença mínima, o presumido mais barato, um pouquinho só. Aí ele fala, não quero ficar no simples, porque eu não vou precisar fazer SPED, não vou precisar ter um sistema robusto. Cara, faz sentido. Então ele topa pagar, sei lá, 0,2%, 0,5% de imposto a mais para não ter a obrigatoriedade de ter um sistema mais parrudo. E tá tudo bem. E a gente valida, e tá certo. Ele toma a decisão de forma consciente, né? Exatamente. É interessante que, como a desorganização ela pode custar caro, né? O empresário muitas vezes ele pensa, custa caro, custa o meu tempo fazer reunião com a contabilidade, fazer reunião com a consultoria de gestão, uma consultoria financeira, com o marketing, enfim, ter os rituais, ter processos, isso custa tempo, isso dá trabalho, porém a desorganização custa muito mais, né? Então as pessoas não têm noção do quanto a desorganização pode custar e tem que enfrentar os seus medos. Se um dos medos é contabilidade, espera aí, vai lá, enfrenta o seu medo que você de fato vai subir de nível e a regra do jogo. Resultados. Vou falar um negócio aqui que vai virar corte, hein? Eu falo com o empresário, se você acha que te custa dinheiro você se dedicar à contabilidade, você não faz ideia do valor que é não se dedicar. Sim. E, como diz o Conrado Adolfo, o desafio que você não enfrenta se torna o teu limite. Então, é um ponto para você, empresário. Nós estamos gravando esse podcast no final do ano, né, de 2024. E muitos empresários aí estão nessa correria agora de final de ano para poder tomar decisão, né, e deixaram para a última hora. Muda, não muda de regime, eu vou abrir outro CNPJ. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque essa questão do vários CNPJs, o cara acha que é fácil, só que depois vai ficando um complexo. E isso também, para colocar um ponto aqui, ele limita um pouco, né? O empresário, às vezes, ele está no simples, ele quer continuar no simples, ele deixa até de faturar, ou ele cria alguma manobra para se auto-sabotar o crescimento. Eu imagino que você deva... ver isso, né, muitos anos aí trabalhando com isso, essa questão do empresário se limitar a ir para um próximo nível por conta do medo desconhecido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse até mais uma vez, né, como que o empresário ali pode puxar o contador, cara, vem cá, me ajuda a fazer essas contas para entender que eu não vou perder rentabilidade, que é uma preocupação muitas vezes com o empresário tem. Não, mas eu vou lucrar menos, aí não... a minha empresa não vai conseguir sobreviver assim, e ele tem um medo às vezes de crescer, e aí começa, os que não têm medo de crescer, cresce com 10 CNPJs, e arruma um problemaço num futuro de uma sucessão. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem muito empresário que está precisando repensar a tua estrutura para o próximo ano, né? O que ele tem que fazer, o que ele tem que procurar, e como é que ele dá os primeiros passos nisso? A maioria dos empresários que tem esse medo é porque ou já passou por uma transição traumática ou conhece alguém que passou por uma transição traumática. A mudança de regime ela não pode ser traumática. Ela precisa ser planejada. Então, assim, existe um desmame. O cara que sai do simples, eu concordo, não é tão simples sair do simples, né? Existe um desmame, ainda mais se o cara for comércio.
Ele tem todo um cadastro de produto que hoje o fisco não exige. Ele tem toda uma reorganização de sistema. Se o cara sai do simples para o lucro real, então, ele tem uma infinidade de dever de casa. Não dá para ser hoje, aqui, dezembro, a gente simples nacional, janeiro, lucro real. Até dá, mas a gente tem que entender que o trabalho vai ser muito maior. E aí a gente vai ter que arregaçar as mangas. Dá para fazer? Dá para fazer. Inclusive, a gente pode desenquadrar do simples e optar se vai ser real ou presumido só em abril, que é quando eu pago a primeira guia de imposto de renda e contribuição social. Mas eu tenho que entender que eu vou fazer um trabalho paralelo. Eu vou ter que trocar o pneu com o carro andando. Então, assim, dá para fazer? Dá para fazer. Na maioria das vezes, essa decisão deveria vir antes. E a gente só topa fazer se o empresário estiver muito consciente do dever de casa. Volto a dizer, a gente é muito chato com as coisas. É muito chato. Se o cliente quiser trocar e a gente está vendo que o sistema dele não está preparado com isso, cara, a gente vai fazer de tudo para que ele se organize para fazer essa troca. Porque atrapalha o meu negócio. Né? A desorganização dele atrapalha o meu negócio. Então, você imagina, eu que assino, eu que transmito, é o meu certificado. Eu tenho uma responsabilidade nisso. Sim. Grande, Não pode ser de qualquer jeito. 1.300, isso se repete 1.300 vezes, né? Exatamente. São 10 mil funcionários que a gente cuida da Folha. Então, assim, não dá para ser de qualquer jeito. E se você entra na desorganização do cliente, você não faz aquele cliente crescer. Porque crescer dói. Crescer dá trabalho. Crescer exige muito do empresário dar um passo para ir para o próximo nível. Eu quero, né, que você fale um pouquinho sobre isso. Para o empresário que quer jogar um jogo diferente. Estamos encerrando o ano, quer jogar um jogo diferente em 2025. E aí, quais são os primeiros passos? O primeiro ponto é o seguinte: se ficou mais difícil, parabéns, você mudou de fase. Nenhum jogo da vida ela fica mais fácil ao longo do tempo. Não fica. E se o cara tá querendo manter por conta de qualquer coisa, ele precisa entender que ele não tá mantendo. Ele tá caindo. As empresas, elas não ficam estagnadas. Ou ela que cresce, não cresce, ela tá andando para trás. É igual árvore. Crescer não é opção, é obrigação. Então, assim, se o empresário hoje está na dúvida se sair da zona de conforto para buscar um crescimento é uma dúvida, ele precisa primeiro buscar o porquê que está gerando essa dúvida. Às vezes ele está ao lado de pessoas que não estão dando segurança para ele. Então tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: o que é felicidade, né? Felicidade é o quanto satisfeito que você está, né? Então eu conheço pessoas milionárias tristes, conheço pessoas que não têm tanta condição felizes. Então felicidade é o quanto satisfeito que você está. E aí, quando eu faço esse parênteses, porque se o cara não está satisfeito com o que está, do jeito que está, com a empresa que tem, ele precisa fazer uma reflexão do porquê dos porquês. Por que ele não está satisfeito? Aonde que está agarrando? Porque às vezes é uma sensação, que é o tributário, que é o enquadramento. Então essa reflexão, ela é muito importante. Às vezes ele vai entrar no espelho, né, ele com ele mesmo, e entender que é só um medo de ficar maior por questões de mercado. Quando a gente cresce, a margem diminui. Normal. Né? Você imagina o cara que é camelô, ele coloca lá, não tem imposto, não tem nada. Agora, vê uma grande magazine. Então, assim, crescer, automaticamente você diminui margem. Então, às vezes, o medo é esse. Então, será que é diminuir margem? É me organizar? É o tributário? Eu acho que o primeiro ponto é olhar no espelho e se perguntar, cara, qual que é o meu medo? E se não tem medo, se ele está satisfeito, porque a felicidade é isso, é o quanto você está satisfeito. Cara, se você está satisfeito, tá tudo bem. Agora, o grande problema é a frustração. Os caras que não estão satisfeitos e não sabem o porquê que não estão satisfeitos e ficam naquele vitimismo. Tem uma coisa que eu gosto muito e eu uso sempre como exemplo, que é em relação a expectativa e maturidade. A gente tem um Jorge aqui que está voando na questão física alimentar dele. Ele
querer ter um abdômen de tanquinho é completamente relacionado à maturidade que ele tá, porque ele tá super dedicado. Agora, o cara que quer ter barriga de tanquinho não pode exagerar na alimentação, tem que cuidar da atividade física, tem que cuidar do sono. Imagina que frustração é o cara que não cuida de nada disso e olha no espelho e fala, pô, não tá vindo barriga de tanquinho. Empresário é exatamente assim. A gente tem que entender que a nossa maturidade ela tem que estar alinhada diretamente à expectativa. Não adianta eu querer ser um mega de um empresário se eu não estou fazendo o dever de casa, se eu não tenho maturidade para ser um mega empresário. Então fazer uma reflexão, olhar para o espelho, ver, cara, isso muda o jogo. E assim, de verdade, tá dentro da gente. É o autoconhecimento e fazer a sua parte, né? Isso. E eu acho que às vezes o cara não faz a parte porque justamente não se olha no espelho, que é esse ponto que você tá falando, de enfrentar e falar qual é o problema, por que eu não tô satisfeito, por que eu tô frustrado, por que eu tô aqui com a empresa e não tá legal, né? Onde que não tá legal? Colocar a culpa no outro é mais fácil. É isso aí. E às vezes, né, eu vejo um empresário falando assim, não, eu tive que abrir tudo isso aqui, porque senão eu não ia ter margem. Cara, aí o cara tá tirando um prolabore muito mais alto do que a empresa consegue pagar, o cara tá sendo ineficiente, e não é que o problema tá no lucro presumido ou no lucro real, é porque ele tá ineficiente. Não é o regime tributário, é ineficiência do empresário. E aí ele justifica isso no imposto. Porque eu não vou pagar mais imposto por conta disso. E aí muitas vezes ele deixa de crescer, porque o que acontece? Eu vejo, né, Fabiano, no dia a dia. O cara ele vai criando uma situação tão complexa dentro do próprio negócio que ele fica com medo. Ele fica com medo de falar para alguém, ele fica com medo de chamar uma consultoria, ele fica com medo de chamar um funcionário competente, porque ele prefere colocar alguém da família, que é de confiança, e o verbo do financeiro não é confiar, é conferir. E aí, o que acaba muitas vezes acontecendo? Tendo a ineficiência. Tanto de empresário que joga dinheiro, né, que inclusive eu queria que você falasse um pouco brevemente sobre isso, do ralo, né, que você vê no dia a dia. Você está ali na contabilidade assessorando 1.300 clientes. Quais são os principais ralos que você vê que quando um cliente chega muitas vezes desorganizado e começa a entrar no padrão ali da sua contabilidade, ele começa a tampar esses ralinhos aí? O que você vê? O de cara é a desorganização toma dinheiro. Isso é uma verdade absoluta, né? Às vezes o cara negligencia alguma atividade, alguma tarefa e paga uma multa e juros e tal. De cara a desorganização toma dinheiro. Fato. Isso é regra. Fora isso, tem você não entender o tempo versus o dinheiro, né? A questão de você comprar, de ter prazo, de antecipar. Então, às vezes o cara ele vai antecipa sem fazer a conta dos juros, às vezes ele prorroga com o fornecedor e ele tem caixa, ele podia negociar de pagar aquilo ali à vista. Só que essa é uma análise que ela demanda mais energia. Então, eu vejo que existe dois pontos: a desorganização, que rouba dinheiro, e o tempo versus o dinheiro. O tempo é dinheiro, né? Então, a gente vê financeiras ganhando muito dinheiro justamente por antecipar o valor. E o contrário também acontece. E por que a gente não pode ser a nossa própria financeira? Quando a gente está lá na terceirização do financeiro dos clientes, a gente leva isso muito à risca, né? Então, às vezes o cliente está com fluxo de caixa apertado e aí, a maioria das vezes, ele quer antecipar, aí ou pegar um capital de giro, o cheque especial. Vocês estão acostumados demais com isso, né? E aí, será que se ele renegociar alguma coisa com algum fornecedor, será que o cara vai cobrar o mesmo juros que um cheque especial vai cobrar? Claro que não. Claro que não. Então, uma conta simples, né? Às vezes pro cara fazer, né? Simples. O cara não dá conta, né? Às vezes de remover, de negociar com aquele fornecedor, ao invés de pagar no início do mês, pagar no final. Falar assim, olha, eu não vou, esse boleto tá difícil aqui eu pagar, devido a determinada situação, deixa eu te pagar, fazer uma transferência no final do mês, sem juros, e aí ele evitou, por exemplo, 5% lá do cheque especial, 10% do cheque especial, né? Cartão. E uma prática muito comum, eu vou falar, vocês vão reconhecer na hora. O empresário paga quem grita mais alto. Não é quem cobra menos juros. É verdade.
Então isso é uma deficiência grande. O cara tá ali te cobrando, perturbando e tal. Cara, mas ele, né, já venceu e tal, tudo bem. O outro tá, juros, o cartão de crédito quietinho, não tá falando nada, só bola de neve. Aham. Cara, é isso. Vamos fazer uma análise. E até o objetivo do banco, muitas vezes, é Exato. começar a deixar aquela dívida rolar, virar aquela bola de neve, sem falar nada, até o empresário tomar aquele susto e aí começa, né, tentar pagar até chegar a determinado nível que ele, às vezes, nem consegue, né? O banco, infelizmente, ele ganha dinheiro também assim, né? Tem um cliente que falou um negócio achei muito engraçado. Ele falou assim, cara, tava devendo 10 mil. Aí eu não paguei, não. Aí virou 20 e tal. Na hora que virou 100, eu já não tenho mais problema. Por quê? Como você não tem mais problema? Não, porque já é o problema do banco. Porque o problema não é meu. Era o problema meu quando eu devia 10. Agora é o banco que tem que correr atrás de mim. Você vê. E aí, tem essa contabilidade, né, pra gente ir fechando aí, porque, cara, tá ótimo esse podcast. O podcast tá leve, nós estamos falando de questões, né, muitas das vezes complexas, né, desafiadoras ali pro empresário, mas tá leve. É tão leve também que a gente lida isso todo dia, né? Então, a gente fala com o empresário, fala desses temas aí no dia a dia. E eu sempre falo que a contabilidade, ela serve para os momentos bons, mas para os momentos ruins, né? A gente está acompanhando aí, no ano de 2024, tanto de empresa entrando em recuperação judicial. E uma das primeiras coisas para entrar em recuperação judicial que o cara precisa ter muito bem organizado é a contabilidade. Sim. Né, Fabiano? Queria que você brevemente falasse sobre isso aí, né? Porque é um tema que tá aparecendo muito, né, nesse ano. Eu estava lendo outro dia, o número de recuperações judiciais no Brasil aumentou mais de 74% em relação ao ano passado, no mesmo período e tal. Eu falei, caramba, é alto, né? Porque justamente gestão, desorganização, questões financeiras e principalmente que eu vejo, né, o retardo do empresário de tomar decisão porque não tem informação. E aí volta para a contabilidade. Né? E aí, às vezes, vamos entender o seguinte: a recuperação judicial, ela é um benefício. Concorda? Você vai ali congelar o para trás e você vai começar a negociar de forma saudável, de acordo com o que a empresa pode pagar. Você entende que uma empresa que não contabilidade, ela não tem essa oportunidade e ela vai direto para o último estágio, ou seja, ela quebra. Uma empresa que ela poderia entrar em recuperação judicial, se ela não tem contabilidade, ela não tem nem a oportunidade de se recuperar. Legal. Ela quebra direto. Então, só aí a gente vê a importância de você ter a clareza dos números, de você ter os demonstrativos, de você conseguir refletir a realidade do seu negócio na contabilidade. Legal, legal. E aí, quer fazer uma pergunta aí? Mais um aí? Não, foi muito bom, Fabiana. Aqui eu acho que foram insights valiosíssimos. Eu acho que vale a pena aqui a gente dar um resumo, né, de alguns pontos tratados. Então, o empresário que ouviu esse podcast, assistiu, esse podcast tem um nome Gestão em Ação, justamente porque você precisa colocar em ação. Se você não colocar em ação, nada acontece. Então, depende de você fazer a sua parte. Então, o que vai acontecer? A gente vai encerrar esse podcast e você vai passar uma mensagem de WhatsApp para o seu contador e marcar uma reunião com ele. Boa. E falar, olha, eu quero ver o meu balanço, né, até o trimestre que tiver fechado, o terceiro trimestre, ou se o contador faz mensal, ótimo. Eu quero tentar entender como que a minha empresa está se refletindo no balanço. Eu quero pensar se tem alguma oportunidade de planejamento tributário para reduzir minha carga tributária, seja uma mudança de regime tributário, simples, presumido, lucro real, ou mesmo dentro do simples um enquadramento diferente, às vezes um crédito de imposto. Então, você vai mandar isso para o seu contador e falar, olha, é um momento importante, eu estou querendo dar o próximo passo e eu tenho adiado fazer essa reunião com você e eu quero fazer a reunião. E se você já faz a reunião, você está insatisfeito com a sua contabilidade, busque uma nova contabilidade, avalie se tem sinergia, alinhe as expectativas. Então são N questões, porque como a gente falou, é um dos pontos que a gente mais acredita na SupriBR e que o Fabiano trouxe e não foi combinado aqui. O custo da sua desorganização é muito mais alto do que o tempo que você gasta ou o custo o valor que você investe
para organizar a empresa. Então, dê o primeiro passo, só que não é igual dieta. Ah, vou fazer isso na segunda-feira. Não, faça agora. Se você não fizer agora, se você não der um passo assim que você assistir e ouvir a gente falando aqui, você vai acabar adiando mais uma vez, tá? Isso aí. Deixa aqui embaixo a ação que você vai tomar. Comprometa-se. Deixa aqui embaixo, na legenda aqui no nosso canal do YouTube, qual ação você vai colocar em prática aí na tua empresa, né? E para fechar, Fabiano, seguinte, e aí? O cara agora assistiu todo o podcast, o cara tá assim com a cabeça fervilhando. Quais são as 3 ações que você recomenda o cara para fechar e complementar com o Wendel falou, né? Você que tá do outro lado aí, para o cara implementar. Além do que o Wendel já colocou muito bem aqui, já mandar uma mensagem, né, para o contador e marcar a reunião aí. Eu acredito muito que, antes de qualquer coisa, é preciso fazer uma reflexão do cenário atual e do cenário proposto, né? O que eu quero, aonde eu quero e para quem eu quero, né? Então esse ponto para mim é muito importante, porque sair tomando decisões sem você ter um norte, de você identificar onde você quer chegar, acho que não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que você fez essa reflexão, é você fazer um plano de ação. Você tem que criar um plano de ação onde você vai fatiar o seu desejo. Então, o meu desejo é comprar um helicóptero. Tá, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Então, tem que juntar dinheiro, tem que buscar mais oportunidades. Então, o segundo ponto é fatiar. Então, quando você vai fatiar, é igual uma escada, né? Vai ter os degraus, você vai subir um de cada vez. E, como terceiro ponto, subir o primeiro degrau. Legal, Um de cada legal. vez. Muito bom. E esse foi o podcast Gestão em Ação. Fabiano, muitíssimo obrigado aí, cara, pela tua participação. Gente que tá aí começando a se aproximar, né? Você participou de um evento que a gente organizou nesse ano, deu uma palestra lá sobre liderança. Tivemos num evento recentemente aí do JR Business, né? A comunidade. Então vamos estar agora esse final de ano juntos aí. E, cara, você é um cara que inspira, né? Um cara baita um empreendedor que a gente tá tendo a oportunidade aí de estar próximo. E muito obrigado aí, cara, pela tua vinda aí. Saiu de 3 dias, né? Para vir aqui gravar o podcast com a gente tá muito feliz, né, sócio? É isso aí. Muito obrigado, Fabiano. Eu acho que você falou da sua missão e eu acredito muito nisso, tá? Eu acredito que o jogo que a gente joga não é pelo dinheiro. Dinheiro é bom e a gente gosta, sem dúvida, do dinheiro, mas a gente joga por uma transformação, por acreditar que a gente está nesse mundo para servir. E eu acho que você pode ter certeza que, por toda a nossa interação, seja a palestra que você deu no evento que a gente fez, mais de 100 empresários, hoje aqui nesse bate-papo, você está cumprindo essa missão aí de servir. Então, muito obrigado aí por esse tempo aí que você reservou na sua agenda, viu? Pô, que Isso aí. legal. Curta, compartilhe, comente e mande para todos os empresários que você tem contato aí, porque precisa muito desse conhecimento. E esse foi o podcast Gestão em Ação. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.